E o Yanis Varoufakis, que foi ministro da Economia da Grécia, ele tem essa tese, né, do tecnofeudalismo. E acaba que os marxistas acabam batendo muita cabeça com o Yanis Varoufakis para superar essa tese. Porque o poder descritivo dessa tese é muito bom. Né? Então, assim, você não tem mais o direito à propriedade de comprar as coisas e ter as coisas. Em vez disso, você vive num mundo em que as coisas são divididas em feudos virtuais. Então, os donos são as big techs e você vai pagar um aluguel para conseguir viver e operar lá. Então, a partir do momento em que o Elon Musk, que ele já anunciou essa intenção, é extremamente antiético, mas eu acho que ele não vai conseguir por causa das empresas de carro chinesas, a não ser que as empresas de carro chinesas façam a mesma coisa. Mas o Elon Musk e outros magnatas aí do automotivo já anunciaram uma intenção no sentido de você paga o serviço do carro e se você não pagar uma mensalidade ou algo assim, o carro vai simplesmente deixar de funcionar. Como os carros elétricos, e já tem esses navegadores, não só os elétricos, né? Os carros por carburação também, tem um equipamento de navegação de bordo do carro, que é 100% virtual, digitalizado, online, você pode subdividir as funções do carro. E o dono do carro teria que pagar para usar uma função, pagar mensalidade para usar as funções do carro, ou elas seriam desabilitadas. Então, assim, você não vive mais aqui, você não acessa mais os espaços, você não usa mais as coisas, você não acessa os produtos, você está vivendo de aluguel. Então, assim, essa tese do Yanis Varoufakis, ela tem um poder descritivo muito poderoso, né, de dizer isso é tecnofeudalismo, você está pagando para usar a propriedade quer dizer, o liberalismo, historicamente, é inteiramente sobre superar esse problema. O liberalismo, que hoje em dia os comunistas acham um problema sério, que tem que bater, que o liberal é um bandido, é um sanguessuga, o liberalismo ele surge historicamente para superar esse exato problema. Quando eles falam assim de liberdade, liberdade do trabalho livre, liberdade do trabalho, eles estão falando de liberdade do trabalho para o senhor feudal. Eu não quero trabalhar numa terra que não é minha. Você não pode ter uma terra que você vai ganhar dinheiro só da renda. Isso assim, isso era um problema para os liberais. Quando os liberais começam a se desenvolver a sua teoria econômica, política e filosófica, é para combater a ideia de que tem gente que é dona da terra e ganha dinheiro só sendo dono da terra enquanto os outros trabalham. O liberalismo é sobre isso originalmente, principalmente. Ou pelo menos de forma pivotada, né, Léo? Não, é uma concepção muito simplória. A galera reduz muito a complexidade para conseguir entender tudo sem, né, ter que se esforçar para isso. Então, por exemplo, as críticas que fazem o Haddad, querem taxar o cara como neoliberal, aí tu vai lá, tá, beleza, bota aqui estritamente o que é o neoliberalismo e pega as medidas factuais, né, materiais do governo do Haddad enquanto ministro da Economia. Nada bate, não tem porra nenhuma de neoliberalismo, não tem nada. E aí eles também pegam o neoliberalismo e usam ele como descrição do liberalismo. Também não bate, não funciona. O Renato falou que mesmo o carro sendo combustível fóssil, o sistema de injeção de combustível é eletrônico. Então é isso, é um cerceamento da vida que ele vai vindo aos poucos e ele vai aumentando. Uma forma que eles podem fazer isso, eles já estão fazendo, é com celular, cara, celular. E aí vamos lá, é muito simples. Joga lá em cima o preço do celular. Tu não quer que a galera compre, tu não quer. Então tu joga lá em cima o preço. Só que daí tu chega e oferece ao mesmo custo de parcelas, ou né, no caso mais alto, geralmente mais alto ali, para ter uma margem de lucro ainda maior, um sistema de aluguel, tá ligado? Já tem hoje um rolê onde a galera vai pagando mensalidades e eles têm um plano que, tá, tu paga 12 mensalidades no ano, todo mês tu paga um pouquinho, no final do ano a gente te dá um modelo novo do celular. Então é uma forma que a galera achou de manter rodando a obsolência programada, manter a produção rolando, né, evitar que os ciclos de crise sejam ainda mais aguçados e mais curtos, né, aconteçam em janelas de tempo menores, e vão criando também esses monopólios, essas tendências a monopólios. Tô lendo Duna, né, o plano da SpaceX é virar tipo uma guilda espacial. É ter um monopólio da viagem espacial, do lançamento de foda-se, qualquer item para o espaço, tá ligado?
E vai virar um troço bem Wall-E mesmo, que a gente estava falando, porque daqui a pouco o que a gente vai fazer com o lixo? Daqui a pouco, não dá, larga ali na mão da SpaceX, pum, manda o teu lixo lá longe. Essa é a ideia dos caras. A ideia da Uber é o quê? A Uber está operando em negativo, né, no vermelho há muito tempo. Até que e mantendo esse monopólio no serviço de transporte, até que eles tenham os carros automatizados. Aí, ó, pau no cu dos motoristas, pau no cu de quem não conseguir comprar carro, eles vão ter um monopólio. Só vai ter carro da Uber andando por aí. Quem foi pioneiro nessa forma de mercado foi a Amazon. Quer dizer, pelo menos a que teve maior sucesso. Dumping, né? Dumping. O dumping. Foi a que teve maior sucesso, pelo menos, né? Das pioneiras nesse ramo. Que é você operar em prejuízo durante vários anos, como sua estrutura gigantesca, você tem muito dinheiro por trás, você tem muito capital por trás, você consegue manter essa operação no prejuízo durante muito tempo, e aí você quebra os seus oponentes, né? E aí é o que aconteceu no Brasil, né? A livraria Cultura mesmo no Brasil fechou por causa disso, porque não tem como competir com a Amazon. E não tem como competir com a Amazon. Eu mesmo só compro livro na Amazon. Eu, Charles, só compro livro na Amazon. Só não compro na Amazon quando não tem na Amazon. Então, eu moro numa cidade de interior, que é uma cidade que não tem, historicamente, uma preocupação com cultura e educação, né? Aqui em Chapecó é uma cidade que historicamente é inimiga da cultura e da educação. Então, tem livrarias aqui? Tem, mas elas são poucas, eu conheço 3. Elas ficam muito longe da minha casa e elas são muito caras. Elas são muito caras, não é um problema delas especificamente. Elas são muito caras, é um problema porque quando você compra produtos na internet, eles sempre são muito mais baratos do que os produtos que você compra numa loja física. É outro modelo de negócio. Então não tem como comparar. Então eu moro numa cidade muito pequena, o acesso é limitado, as livrarias são poucas, são muito longe da minha casa. Eu tenho que gastar dinheiro para ir até a livraria. E lá o produto é mais caro do que se compra na internet, então eu não vou sair da minha casa para ir até uma livraria comprar um livro. Se eu estiver na rua e passar numa livraria e ver um livro que eu quero muito comprar, e eu gostar das pessoas que são donas da livraria, que eu conheço, da livraria que eu conheço os donos, que eu gosto, que são amigos e tal, e eu quiser comprar, eu vou comprar por causa disso, por causa dessa relação. De ser a pessoa que eu conheço, que é dona do negócio, eu tô lá e eu tenho um livro, eu vi que eu quero comprar, eu tenho dinheiro na hora, eu compro. Se eu quero comprar um livro, por exemplo, eu queria comprar esse livro, Hyperion, tô lendo agora, Ludwig, acho que leu já, a gente tava conversando sobre o livro, né? Ou então eu queria comprar especificamente esse livro, SPQR, que faz parte do clube do livro do Estranho História que eu estou participando. Se eu quero comprar um livro especificamente, eu não vou sair de casa para comprar um livro. Eu vou procurar na internet, vou encontrar o livro que eu quero comprar e vou comprar. E é assim que opera. Então não é uma coisa que depende da vontade pessoal de uma pessoa ou de outra. É toda uma estrutura que há uma dinâmica de mercado macro, gigantesca, titânica, colossal, ciclópica, que o cara que detém o poder de direcionamento do capital vai saber que isso vai acontecer, vai operar no prejuízo durante muitos anos, até que vai se tornar para mim impossível escolher me deslocar 10 quilômetros da minha casa para comprar um livro 3 vezes mais caro do que se eu comprasse na internet. E aí, de repente, a Amazon vira monopólio. E aí eles conseguem manter um preço relativamente baixo, apesar de que eles sempre aumentam depois que eles constituem um monopólio, mas justamente porque eles têm um monopólio. Eles terceirizam todos os custos deles, é por isso que eles também conseguem. O entregador agregado custeia a manutenção do carro, a gasolina do carro, né, seguro, PVA, tudo. E também todos os seus direitos trabalhistas saem do próprio bolso. Então eles pagam valores irrisórios pela entrega. Tanto é que, cara, eu compro bagulho de 15 pila, eu tenho entrega de graça. Porque eu pago 10 pila por mês pra ter Amazon Prime. Eu pago porque eu tenho muita entrega de graça por conta disso. E eu compro bastante coisa lá. Coisa que entrega no outro dia. Esses tempos. Um exemplo disso é a resistência, cara. Resistência de chuveiro. Eu fui na loja comprar, porque eu precisava na hora da resistência. R$120. Eu paguei 55 na mesma resistência, original, da Lorenzetti. Na Amazon, me entregaram no outro dia, por essa diferença absurda de preço. Então a tendência é essa mesmo. Eu acho que tem que dialogar com a noção de tecnofeudalismo,
porque é uma tendência de mercado e não é uma coisa que a gente vai frear, tá ligado? Não vai frear sendo ludista, não vai frear comprando das pequenas livrarias. Tem injeção governamental de capital para essas coisas rodarem. Tem injeção. Exato, é um projeto. Olha, isso que o Traz falou aqui. ANCAPs e aceleracionistas idealizam exatamente isso, o tecnofeudalismo. Quer dizer, os ANCAPs e aceleracionistas, eles querem promover esse tecnofeudalismo, né? Só que acaba sendo, bom dia, Guilherme Magalhães, menos pressionistas. Só que acaba sendo um problema quando a gente está fazendo um debate marxista e muita gente acaba batendo cabeça com isso. Eu acho que eu já vi o Humberto Matos batendo cabeça com isso também. Que é assim, não pode ser tecnofeudalismo porque aí deixa de ser capitalismo. E aí como é que você vai dizer que a gente tem que superar os problemas do capitalismo se o capitalismo acabou e a gente está em outro modo de produção? Então a gente precisa de uma nova análise, né? Então o problema acaba sendo esse. Eu acho que dá para superar essa questão de forma relativamente simples quando você analisa a questão dialeticamente, né? Então, se o capitalismo surge do desenvolvimento das forças produtivas, principalmente da concentração de capital, dos comerciantes da Idade Média, e daí surge uma justificação ideológica e filosófica, que é o liberalismo, para sustentar aquelas relações, no momento em que o feudalismo passa a restringir as potencialidades produtivas da Europa, então você supera o feudalismo, as relações de dependência feudal, a servidão, a servidão de gleba, no caso, né? E você passa a ter trabalho livre, comércio livre, companhias de crédito e tal, né? Grandes navegações, colonização e tudo mais. Bom, aí a gente tem a instituição do capitalismo. Antes é o mercantilismo, né? E daí o mercantilismo vai se tornando global, e conforme vai se tornando global, as cadeias de produção vão se tornando globais, e você tem capitalismo, né? Uma acumulação de capital muito ciclópica. Então, aí a gente tem uma operação dialética clássica, né? Que no período de, vamos colocar assim, 300 anos, né? Porque se eu considerar que o capitalismo como tal, ele floresce no século XIX, né? Que até o século XVIII você poderia dizer que é o capitalismo incipiente, né? Que é o mercantilismo. E se a gente admitir que é no século XIX, né? Vamos admitir que é no século XIX, porque é necessário que seja também pela questão do fim da conquista colonial, né? Porque essas coisas... assentamento dos territórios, das nações... que essas coisas são fluidas, né? Essas coisas são fluidas. Então, você vai ter os teóricos pós-modernos, por exemplo, minha professora da universidade, por exemplo, que é decolonial. Que no século XVII não existe capitalismo. É absurdo falar em capitalismo no século XVII. Enquanto que Marx vai dizer que, com certeza, existe capitalismo no século XVII. O negócio é que essas questões são um pouco fluidas, né? As pessoas no século XVII jamais se diriam capitalistas ou que viviam numa sociedade capitalista. Então, para o historiador, especialmente depois da escola dos análises, é muito querida essa noção de a época que a pessoa está vivendo ser entendida a partir da sua própria ótica. Eu não vou lançar uma ótica do futuro sobre uma coisa que... Existe uma certa razão nisso, né? Mas é claro que quando você analisa processo histórico, a gente está no futuro em relação às pessoas que estão no passado. Então a gente não pode tomar o entendimento das pessoas que estão no passado como verdade absoluta, porque a gente está no futuro sabendo os desenvolvimentos do que aconteceu depois daquilo. Então a análise de Marx ela vai muito nesse sentido. Então se a gente admitir que, vamos colocar assim, século XVIII para o século XIX é onde floresce o capitalismo como tal, que a gente vive hoje, então a gente tem nos últimos 300 anos um desenvolvimento dialético de negação da negação. Então, você superou o monopólio sobre a produção da terra que antes tinham os reis e os senhores feudais. Aí agora você tem o capital livre disputa, aí você tem uma disputa em que quem tem os maiores blocos de capital vai dominar os outros, esses maiores blocos de capital se estabelecem, você tem tecnologias agora mundiais, de mundialização da comunicação, de ter empresas de internet, de você conseguir voar dos Estados Unidos para o Japão em menos de 24 horas. Então, agora você tem blocos de capital controlando grandes porções de forças produtivas de forma coletiva, vamos dizer assim, né, diversos tipos de forças produtivas diferentes, estão sob grandes blocos de capital
que são operados pelas pessoas que operam as empresas de comunicação e tecnologia, e aí você tem um novo controle sobre feudos virtuais. Então é uma superação dialética da questão. Né? Então, assim, não é que deixou de ser capitalismo. A gente ainda está no capitalismo, só que a gente está no capitalismo avançado, a gente está no imperialismo, fase superior do capitalismo. A gente está no neocolonialismo, como diria Kwame Nkrumah também. Então, essas coisas elas se transformam, elas se complexificam. Então, a gente não pode ficar pensando que a gente está no século XIX. Então, acaba gerando todo tipo de interpretação errônea quando os marxistas se consideram no século XIX. Como se você pudesse simplesmente combinar uma greve isolada contra um patrão numa fábrica no interior de Pindamonhangaba e como se aquilo fosse ser uma grande questão. Claro que não. O cara tem um outro investimento na puta que pariu, tem 53 outras fábricas, aquilo ali ele bota uma polícia lá para resolver aquilo. Se você não fizer uma articulação na cidade, no estado, no país, greves isoladas acabam tendo uma força muito pequena. Não é que ela não seja, cada caso é um caso. Mas a questão é que uma greve isolada no século XIX era uma coisa revolucionária. Uma greve isolada no século XXI é um passo. Então, a gente está em outra conjuntura. E a gente tem que ver o desenvolvimento dessa conjuntura. A gente está num momento em que o capital se torna imperial. E aí ele vai, como o Léo bem falou, a gente colocou aqui no título da live, minando os próprios princípios da propriedade privada. O Marx fala no Manifesto Comunista sobre como, eu coloquei aqui no título da live, né? 90% da sociedade já não tem propriedade privada. A gente quer acabar com a propriedade privada? Você quer acabar com a propriedade privada? Não, mas a gente já não tem. Então, o desenvolvimento das forças produtivas e a acumulação de capital e a centralização do poder sobre essas forças produtivas se torna tão grande, tão gigantesco, que a nosso direito à propriedade pessoal vai sendo removido de nós a olhos vistos e as pessoas ficam desorientadas. E agora? Pô, o que a gente faz? Como assim? Por que está acontecendo? O dono da Sony é um bandido, porque está querendo nos roubar. O Elon Musk é um bandido, mas não é a questão dos caras serem bandidos. É uma questão de que é um movimento histórico. Eles são agentes históricos que estão nessas posições agora. Dança das cadeiras. Se a gente não tiver uma articulação de classe, se for assim, moralizar que o cara é bandido, aí a gente vai só ficar batendo cabeça, Léo. Eu tava aqui pensando, cara, acho que é cabível aqui fazer um diálogo com o Deleuze. Ele fala de sociedades de controle, né? Aí ele tá ali num diálogo com o Foucault, que tinha toda essa questão, né, do vigiar e punir, enfim. Anteriormente, e aí a gente vai chegar no Chavoso. Anteriormente... Vamos chegar no Chavoso, vamos lá. Vamos chegar no Chavoso. Anteriormente, tu fazia merda e tu era recluso, tá ligado? Te privavam a liberdade de ir e vir. Aí vamos pegar o caso do Chavoso. Eu não sei o que aconteceu, mas se a gente considerar que toda a nossa socialização tá migrando para o digital, a título de exemplo, essa própria live, tá ligado? Como as empresas detêm monopólio sobre quem vai conseguir ou não acessar a coisa, tem suas lógicas internas, tem uma burocracia kafkaesca que tu não sabe que porra tá acontecendo nunca. Chega um momento em que algo acontece, tu nem sabe direito o porquê, mas tu é excluído disso, tá ligado? Até tu descobrir que nariz de porco na tomada já aconteceu a porra toda. E tu é excluído disso. Mas veja, a tua socialização, ela não precisa mais ser restringindo o teu corpo. Tira o Instagram do Chavoso, tu quebra as pernas dele. Já cai engajamento no YouTube, porque tem todo o funil, enfim, e aí começa a afetar a tua renda, afeta a tua sociabilidade, afeta o teu próprio existir, assim, no sentido de que, tu começa a virar um fantasma, tá ligado? Hoje, se tu bloqueia uma pessoa de acessar a internet, ela começa a se transformar num fantasma bastante rápido. E aí o Deleuze ele fala muito disso, das sociedades de controle, como justamente os monopólios vão criando esse controle generalizado da sociedade. Então, por exemplo, o VOA, tu estava falando antes, tem um monopólio de X empresas que controlam isso. A gente tem o quê? 3 grandes empresas que fabricam aviões, Airbus, Boeing e Embraer. A maior parte da produção de aeronaves são deles, assim, comerciais. E essa galera controla muito para onde as pessoas vão. Por quê? Porque elas provêm um serviço para voar. Aí, a nível de terra, a gente pode ir e vir? Pode, mas aí é dentro das estradas, pagando os pedágios, infinitos pedágios em São Paulo. Redes sociais.
para onde é que tu vai, né? Internet, para onde é que tu vai? Tu vai para o YouTube, tu vai para o Instagram, tu vai para o Facebook, tu vai para os marketplaces, OLX, Mercado Livre, Amazon. Então, tá tudo cerceado. Aí o Deleuze, ele fala especificamente isso. Tu tem essa liberdade de ir e vir, mas dentro desses trajetos já pré-determinados. Então, é um rolê de ser um rato dentro de um labirinto mesmo, tá ligado? O teu comportamento, ele vai sendo moldado justamente com a restrição dos acessos que tu vai ter. E não mais com, beleza, vou te encarcerar. Saca? Lógico. Isso a gente tá. Eu tô sendo futurólogo aqui nessa porra, e dialogando com essa noção de tecnofeudalismo. Mas é bem isso. O espaço físico, ele começa a migrar para o digital, e é ali que vão rolar também muitas das sanções. Porque, né, vamos dizer, o caso do Chavoso, o cara faz a vida com o YouTube. Aí o que ele vai ter que fazer? Tá ligado? Né? Aí ele vai ter que voltar para a força de trabalho. Só que, enfim, a gente não vai conseguir excluir o trabalho mínimo ainda, que é a alimentação e a construção de certos bens, mas se as coisas começam todas a virar serviços por assinatura e tudo mais, tu tá lascado. Tu não é dono de nada, tu tá lascado, tu começa a perder acesso a essas coisas. Aí tu tá dependendo inteiramente da boa vontade do dono do Google e do dono da SpaceX.